Meu boa noite a todas as irmãs, todos os irmãos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus, ao nosso divino Mestre amado Jesus, e também a minha querida irmã Aldenora, que mais uma vez me fez este convite para poder estar com os irmãos, buscando nesta noite, junto com esta doutrina espírita abençoada, compartilhar e dar também a contribuição para os irmãos dessa doutrina tão maravilhosa, que com certeza tantas coisas boas tem nos apresentado nesta nossa trajetória terrena. E o convite que me foi feito para a noite de hoje é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, o item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. Que os benfeitores possam nos orientar nesta noite, junto com o nosso Mestre amado Jesus, para que esta noite todos nós estejamos renovados, fortalecidos, neste processo da nossa caminhada, da nossa trajetória terrena. Que tantos obstáculos, situações se apresentam na nossa vida, para que realmente a gente possa evoluir, crescer, aprender com os fatos que se apresentam a cada momento da nossa jornada. Onde todos nós que buscamos a compreensão da doutrina espírita através do estudo aprofundado, nós sabemos das grandes orientações que com o tempo foram se apresentando através de Kardec com os benfeitores, muito bem orientada por Jesus, e que hoje nós temos a oportunidade de compreender melhor todo este processo da vida
E que até então, para nós, em alguns momentos, as grandes dificuldades, as grandes situações que se apresentavam, era uma coisa meia complexa. Por que isso acontece comigo? Né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Só que quando nós temos o conhecimento da razão, da interpretação da doutrina espírita, nós lembramos quando o Mestre amado Jesus esteve aqui na Terra, percebendo todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos desafios, o nosso sistema da sociedade, o relacionamento, que até então era muito frio perante a humanidade. E Jesus veio exemplificar para toda a humanidade, que até hoje é muito bem estudada no mundo todo, o amor, o exemplo de dedicação, de fé, de compreensão em relação aos nossos atos equivocados, que Jesus nos mostrou este caminho maravilhoso. E que quando nós lembramos do Mestre amado Jesus, nós lembramos das suas colocações, das suas mensagens profundas, que tocavam profundamente a nossa alma, a nossa consciência. E que muitos foram convertidos para o Evangelho do Senhor, buscando essa renovação constante, fiéis ao único propósito, pelo exemplo do amor do Mestre amado Jesus, que nos transmitiu e nos mostrou este caminho e nos deu a esperança que nós éramos filhos de Deus, do mesmo Pai, que nós somos uma grande família e que o grande papel de todos nós aqui na Terra é o amor. E este amor bem construído, no significado profundo que Jesus nos traz, ele nos dá este caminho que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos apresenta, que é um código de vida. Cada momento é uma oportunidade de uma reflexão, de uma autoanálise, de nós nos reconhecermos que nós ainda estamos num processo de transformação que vai exigir muito de todos nós daqui para frente, porque nós temos na nossa consciência guardado todo o conhecimento profundo da vida que o Pai nos concedeu. Porque o Pai, ele quer o melhor para todos nós. Mas nós também, hoje, conhecedores através da doutrina espírita, nós sabemos que todo o processo da ação tem uma reação, que toda causa tem um efeito. E que nesta jornada, nesta estrada que nós nos comprometemos, os grandes desafios é a luta interna que nós temos que lutar com nós mesmos, nos tornando pessoas mais vigilantes no nosso arquivo mental, com as nossas energias, com as nossas irradiações. Por quê? Porque as coisas só vão se tornar melhor na Terra quando todo este processo estiver em harmonia plena com as leis de Deus e com a obra de Jesus, que é o maior exemplo que nós temos que seguir para o resto da nossa vida. E Jesus nos traz esta mensagem da fé porque as dificuldades dos seus seguidores e de toda a humanidade perante a conhecer Deus como este Pai bondoso e justo em todas as situações, ele nos mostrava este caminho maravilhoso, né? Que nós temos que nos renovar, nos purificar, nos tornarmos seres de luzes, transmitindo o bem para colher o bem, dando força para aquele que está sofrendo, dando a esperança com uma palavra de conforto, enfim, todo um cunho de conhecimento que Jesus percebeu que nós não estávamos prontos ainda na Terra.
E tanto é verdade que nós lembramos que ele pede ao Pai que nos desse um tempo e que nos enviasse o Cristo Consolador. E graças a esta doutrina é o Consolador prometido por Jesus. Porque hoje, ele, além de consolar a nossa jornada terrena, com os desafios que nós estamos enfrentando, que nós é que semeamos, ele nos dá as respostas verdadeiras para tudo que a Terra está vivendo. Como nós estamos nos comportando perante a nossa vida, perante a vida dos nossos irmãos. Como nós estamos nos comportando como espíritas, porque nós sabemos que, através do estudo, todo espírita é um bom cristão. E aí fica a pergunta: como nós estamos? Será que nós já estamos nos renovando neste processo da vida, que este cunho, este caminho que Jesus nos traz? Será que nós estamos realmente sendo fiéis à obra do Cristo e às leis de Deus, para que eu consiga me renovar e me tornar uma luz divina? Mas ao mesmo tempo, a doutrina espírita, ela nos diz o que quando Kardec pergunta aos benfeitores? Qual seria o maior obstáculo para que a humanidade pudesse evoluir moralmente perante as leis de Deus? Qual foi a resposta? Que os maiores obstáculos seriam ainda o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a maledicência, a prepotência. Coisas que nos agridem perante aos nossos olhos e que nós, às vezes, somos os agressores, porque não conseguimos ainda separar as informações contrárias às leis divinas do Pai e à palavra de Jesus, porque é muito sutil e sorrateiro, porque aqueles que não estão com Jesus ainda estão tentando de várias formas fazer com que nós venhamos a cair novamente neste processo da vida, da reencarnação, porque nós já passamos por muitas jornadas, já sofremos muitas penitências, e hoje temos a oportunidade, através desta nova vida, deste novo caminho, semearmos a luz do Mestre Jesus aqui na Terra. E a doutrina espírita, ela vai exemplificando todo o Novo Testamento, que é um grande código moral de vida de Jesus, e que hoje, neste item, a fé, mãe da esperança e da caridade, nos dá um resumo deste caminho que nós temos que aprender a lidar com a vida, seja nos momentos bons que irão se apresentar, seja naqueles momentos muito difíceis que às vezes se apresenta no relacionamento familiar ou numa saúde, ou com os amigos ou com os colegas, mas que nós estejamos com esta fé elevado a Deus e a Jesus e aos benfeitores espirituais, e não ficarmos numa frequência que hoje, mais uma vez, a Terra está vivendo, de um desequilíbrio de responsabilidade moral e espiritual, que infelizmente a humanidade ainda não está despertando para o caminho do Cristo. E eu vou compartilhar com os irmãos algumas colocações apresentadas por Chico Xavier, orientado por Emmanuel, no livro O Consolador, para nós termos uma ideia deste caminho maravilhoso, desta fé que transporta os obstáculos que nós fomos os criadores. E que cabe a nós, como filhos de Deus, com um grande potencial dentro de nós, às vezes adormecido, que nós sabemos, através do estudo, que são as virtudes, e que a fé é uma das grandes virtudes apresentada pelo Cristo, que é mãe da esperança e da caridade. Por quê? Porque a fé nos dá a esperança perante
a palavra de Jesus quando ele aqui esteve, nos mostrando sim que nós somos capazes de mudar o nosso próprio caminho. Só que ao mesmo tempo, tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos ter que colher resignados, mas ligados a Deus e a Jesus e aos benfeitores com o nosso anjo guardião. E a esperança nos dá esse renascer quando nós nos propomos realmente a nos enxergarmos no espelho e escrevermos lá com batom as coisas positivas, as coisas negativas e as grandes dificuldades no espelho, né? Para que eu possa me analisar, que eu não consigo me libertar. E se esforçar neste caminho com você mesmo, de tirar aquele homem velho que em muitos momentos se apresenta na nossa vida. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. A doutrina espírita abre o nosso campo mental para o universo, para a realidade do espírito imortal, desta convivência que é uma grande rede que nós estamos conectados uns com os outros, com toda a criação de Deus, com o universo, com a natureza, e que toda esta energia que nós podemos captar, ela vai me dar forças, vai me tornar uma energia positiva, porque André Luiz também nas suas obras nos diz que nós somos uma usina de força e que nós ainda não sabemos o potencial que nós temos para trabalhar internamente esta energia. Ou seja, tudo quando eu estiver conectado com esta energia positiva, ligado a Jesus, a Deus, com os benfeitores, captando da energia do universo, da natureza, a essência da vida, pulsando, e eu fazendo parte de tudo isso, o que vai acontecer? Eu vou me transformar num transmissor desta energia. E tudo que me prejudica vai ser filtrado e eu vou começar a irradiar um semblante melhor, um sorriso melhor, uma esperança melhor, de dizer não só para mim, mas para os irmãos, que tudo vai ficar bem, conforme a vontade do nosso Senhor e do meu esforço que eu tenho que fazer para me transformar numa pessoa de luz. E neste livro, Emmanuel, ele nos responde quando é perguntado, né? E que Chico faz a pergunta. Pode-se definir o que é ter fé? Olha a resposta. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Por quê? Porque até então a história nos mostra que nós tínhamos uma fé que não era raciocinada, que não nos dava a liberdade de nós questionarmos. Nós éramos intuídos para nos tornarmos escravos de um sistema que manipulava todo um processo social, político, e que a religião era predominante. E que esses irmãos e irmãs se perderam ao longo do caminho, mas Deus sempre botou ao nosso caminho espíritos de luzes para nos converter novamente para o caminho de Deus, perante as suas leis e a obra do Evangelho de Jesus. Dando a certeza que nós já ultrapassamos o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina na personalidade, ou seja, o que nós hoje entendemos? Somos filhos de Deus. Somos a sua semelhança num processo de renovação, de evolução, para nos tornarmos espíritos de luzes. E esses espíritos poderão contribuir no processo do universo perante as leis de Deus para um mundo melhor, em outras moradas,
como Cristo foi. Ele percorreu este caminho e se tornou um espírito de luz, que é o exemplo que nós temos que ter na nossa vida. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar com fé que eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Por quê? Porque este sentimento está dentro de mim. Desde a minha criação, pelo amor de Deus, foi colocado as virtudes dentro de mim para que eu, com o tempo, fosse despertando, me transformando, me purificando numa luz divina, para fazer parte desta rede do universo que transmite, irradia coisas positivas, coisas boas para a minha vida, para a vida dos meus irmãos e para todo o universo, que é vivo, é pulsante, a gente sabe disso, que são as plantas, os animais, as águas, as pedras, os rios, os mares, os lagos, as estrelas, as nuvens, o sol, a lua. Tudo é vida, tudo está em constante processo com Deus, transmitindo a luz divina para que a gente possa perceber a grandeza do Pai nas pequenas e nas grandes coisas, e nós somos essas coisas maravilhosas. Que o corpo é um processo divino do Pai que a ciência estuda e ainda não chegou na resposta adequada. Eles vão chegar quando compreender Deus como Pai Criador de todas as coisas. Aí sim, a ciência estará conectada com a religião e esta energia vai ser a cura da humanidade toda. Que nós já sabemos que ela já está sendo trabalhada, mas ainda ela é freada pela ambição da humanidade, do capitalismo, do poder e da ganância. Mas Kardec diz que chegará o tempo que isto tudo estará em equilíbrio com a verdade, e a verdade vai apresentar para os nossos olhos, para que a gente possa buscar desta essência a nossa própria cura. Os sábios chineses, os japoneses, os índios, eles respeitam a natureza, eles convivem em harmonia com a natureza, eles conseguem captar da natureza esta energia que, quando nós estamos conectados com os pés na terra, estamos em vibração com Deus, a gente sente pulsando dentro de nós a terra, vibrando, nos purificando, nos renovando a nossa corrente sanguínea, o nosso oxigênio que nos cura, que nos liberta dos percalços, dos tormentos, das tempestades que nós criamos na nossa mente. E é tão lindo isso, gente. É tão maravilhoso que nada é impossível. Eu digo para vocês que nada é impossível, porque as respostas estão ao nosso alcance através da doutrina espírita, das obras de Chico Xavier. É um legado que Chico nos traz como discípulo do Cristo, e que nós, como espíritas, temos que nos aprofundar neste conhecimento, para que a gente dê a resposta para a minha vida e para a vida dos meus irmãos que irão cruzar o meu caminho, para que eu seja a fé raciocinada, que eu dê a esperança para os meus irmãos e para a minha vida, e que eu seja a caridade constante. E que neste item nos diz muitas coisas, e neste capítulo todo também. E para encerrar esta resposta, diz assim: traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas. Com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera de um discípulo entregue ao Pai, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor.
Quando a gente lê isso, a gente lembra de quem? De Paulo de Tarso. Na sua transformação, Senhor, o que queres que eu faça? Porque ele sentiu quem? Ele sentiu a presença de Jesus, ele foi tocado na sua alma, que estava doente, e que pela fé, quando ele teve com Jesus, ele não questionou, Senhor, o que queres que eu faça? A doutrina espírita, quando a gente estuda, nós temos que fazer esta pergunta, Senhor, o que queres que eu faça da minha vida? Eu já sofri tanto nesta minha caminhada como espírito pecador, Senhor. Renove as minhas forças, renove a minha fé, me dê a esperança que eu possa me transformar deste homem rebelde, vingativo, prepotente, no espírito de humildade, de luz e de amor, para que eu possas compartilhar aonde eu estiver a tua palavra divina e o teu amor, semeando a caridade com os mais necessitados, dando a esperança, dando a força de que você é capaz de fazer a diferença. Nós, às vezes, queremos entregar para Deus a nossa responsabilidade dentro deste processo todo da vida como espírito imortal. E para a gente compreender este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos que eu estudo a noite de hoje, a fé mãe da esperança e da caridade, eu vou compartilhar com os irmãos e vamos trocando as ideias, ok? Para ser proveitosa, olha as instruções dos Espíritos, fecha com Emmanuel. A fé tem que ser ativa, constante, vibrante, 24 horas do nosso dia. Pensamentos positivos, pensamentos bons, conectado com a energia da natureza, aprendendo a respirar melhor, a se conectar com Deus. A força de Deus habita dentro de mim, hei de vencer. Eu sempre fui abençoado, eu sempre fui amado e eu sempre sou feliz. Senhor, por favor, me perdoe, eu sou grato a Ti, meu Pai. Te conecte, sinta esta energia que vem da natureza, que os teus ouvidos possam perceber todo o processo do vento soprando, das árvores se movimentando, dos pássaros cantando, do mar, das águas, da noite, do sol, e que isso entre dentro de você, e você vai se sentir melhor, porque você vai estar se purificando novamente. Quando a gente toma um banho, um autopasse, a gente não fica em paz? Fica. Porque ali a gente elimina toda aquela carga do dia a dia pesada que a nossa frequência energética, mental participa. Como hoje nós estamos vivendo este processo, do Covid, mas faz parte, porque nós estávamos muito distante ainda da obra de Deus. E lembrando que Kardec e Chico falavam que chegaria o tempo. Chico até comentou que 2019 para 2020, hoje estamos vivendo, são fatos reais de uma energia contra as leis de Deus, contra o amor que nós temos que ter por toda a sua criação, e que o homem se perdeu novamente. Nós estamos doentes ainda, num grande hospital, num leito, que estamos recebendo a oportunidade de nos libertarmos, de nos curarmos. Mas aonde eu me encontro neste quadro? O que eu estou fazendo? Eu estou servindo na doutrina espírita? Eu estou ajudando os meus irmãos mais necessitados? O que eu estou fazendo?
Nós temos que nos questionar. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com essa uma trindade inseparável. É a base da regeneração, ou seja, é o início da conscientização que a humanidade tem que ter, hoje neste processo que nós temos que enfrentar com disciplina e não desleixo, porque isso é justiça de Deus que o mundo está vivendo e que nós não estamos ainda conscientes da responsabilidade como cristãos, que temos que nos precaver, de nos proteger e compartilhar com os irmãos, para que isto não aumente cada vez mais, porque a responsabilidade é nossa e não de Deus, porque Ele é justo e bondoso, e que aí está a resposta, né? Não é a fé que faculta a esperança na realização das provas do Senhor? Eu estarei com vós até os finais dos tempos, disse Jesus. Ele falou isso. E eu tenho esperança que é isso mesmo. E Ele está presente, mas Ele espera que nós venhamos a fazer parte deste processo da regeneração, né? Se não tiverdes fé, que esperança tereis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, qual o vosso amor? Olha só que lindo isto, gente. Porque se eu estou ligado a Deus e eu estou me tornando e me esforçando para ser um bom cristão, um bom espírita, eu tenho que ter esta fé equilibrada, raciocinada, verdadeira. Tipo assim, eu não creio mais, eu sei. Eu acredito em Deus, em Jesus, no seu evangelho. Eu estou seguindo os seus passos. Eu vou ser uma pessoa melhor a partir desta noite. Não importa o que até hoje você foi, mas a partir de agora. Porque Jesus nos chama a cada momento que nós estamos falando em seu nome. É o convite que Ele nos faz a cada oportunidade que nós temos. Preciso é, pois, que esta base seja forte e durável eternamente. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que você construir? Levantai, consequentemente, este edifício sobre alicerces sólidos, inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. Porque nós vamos ser testados para ver se estamos com esta fé inabalável. E vamos ter que dar o nosso testemunho aqui na terra e na pátria espiritual. Pregai pelo exemplo da vossa fé. Para incutirdes nos homens, pregai pelo seu exemplo das vossas obras, para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, que amanhã será um dia bem melhor, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida que irão lhe apresentar. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Ele é o nosso Pai, Ele quer o nosso bem. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos,
mas compenetrados do um que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Um espírito protetor, José Bordeaux, 1862. Ou seja, tudo está ao nosso alcance. Está aí as respostas para a nossa vida, para a nossa transformação, para a nossa renovação. E esta crise desta pandemia, quando nós nos depararmos com ela, o que nós temos que ter? Fé. Se eu estiver passando por este processo, Senhor, o que queres que eu faça? Eu vou me entregar a Ti, meu Pai, porque sou Teu filho. E eu tenho a crença divina que Tu vai me libertar. Mas que Tu seja perseverante, resignado, com confiança, cada dia um novo dia, com renovação das suas energias, das suas células, do seu pensamento, do seu campo mental. Isso é a doutrina espírita. Isso é a resposta de Jesus para a humanidade toda. Para que a gente mude o campo vibratório deste planeta, para que esta semente da renovação, da esperança, seja realmente semeada por nós, trabalhadores fiéis ao Cristo, os trabalhadores da última hora. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E neste capítulo também me chamou a atenção uma colocação que está no item 9, que é a segunda parte ali que eu vou compartilhar com os irmãos por uma reflexão. Quando Jesus fala também da figueira que secou. Ela simboliza, dizem os benfeitores, ela simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida, o que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São as árvores cobertas de folhas, porém secas até raízes. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que de nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas ao nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Quando eu li isso, eu me deparei com um convite que Jesus nos faz e que por sua misericórdia Ele nos trouxe para esta morada para nós colocarmos em prática o seu evangelho que até então nós não tínhamos praticado em outras vidas. E que nós tivemos o amor de Jesus por nós, por acreditar em nós, porque Ele pediu ao Pai por nós, deu toda esta estrutura bela e maravilhosa para a nossa sobrevivência. E nós não estamos respeitando a nossa vida, nem a vida dos nossos irmãos, de toda a criação de Deus. E aí poderemos ser essas pessoas, né, que serão secas e que vamos sofrer na nossa consciência eternamente, porque as virtudes estão aqui dentro. Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, onde está escrito as leis de Deus? E a resposta, a nossa consciência. Então não existe desculpa para aquele cristão, aquele espírita que quer se converter para o Evangelho do nosso Senhor. Nós não temos que lutar contra os outros, nós temos que lutar contra nós em primeiro lugar. Para purificar toda esta alma doente, perversa, enferma,
que em algum momento vai se apresentar na vida. E eu dou o meu testemunho para vocês. Em outra oportunidade eu tinha comentado, né, para vocês que eu estou novamente num processo de purificação do corpo e do espírito. Alguns já sabem que eu estou numa jornada, numa estrada, né, de purificação de uma doença que as pessoas, quando escutam câncer, oh, coitadinho, que pena, por que com ele? Para mim está tudo certo, porque eu estou me purificando de um homem pecador, que em muitos momentos, em outras vidas, eu fui e que nesta eu também não consegui administrar a minha vida com mais humildade, com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, com mais serenidade, né? Até me questionava, mas eu sou espírita, eu me dedico tanto, mas uma noite me veio a resposta, mas tu não está te dedicando para te purificar as tuas imperfeições. Eu fazia para os outros, mas não estava fazendo comigo mesmo. E o que me veio novamente, segundo câncer de pâncreas, que não faz parte deste corpo, porque este corpo Deus criou com todas as qualidades para eu ser feliz. E se eu estou passando por este processo, porque eu mereci estar com esta doença, para enxergar melhor a minha vida, o sentimento do amor, de fé, de resignação, de esperança, de energia positiva, de vibração em harmonia com a natureza, porque todas as manhãs eu agradeço a Deus, eu digo: hei de vencer, a força de Deus está dentro de mim, eu já sou um vencedor, eu te amo, Senhor, eu sempre fui abençoado, eu sempre fui amado, eu sempre sou feliz. Senhor, me perdoe, eu sinto muito, e eu sou grato a Ti, Senhor, porque eu tenho que viver em harmonia com o que eu estou vivendo, e não questionar Deus, o porquê que eu estou passando por isto. Eu não sou um coitadinho, eu fui o causador de tudo isto. E estou feliz. Sabe por quê? Porque eu estou vivendo o Evangelho de Jesus. Não só compartilhando, mas internamente dando testemunho desta jornada que é abençoada pelo Pai, por Jesus e pelos benfeitores espirituais. E para Deus, quando nós estamos com Ele, nada é impossível. E Jesus estará com nós até os finais dos tempos. Coisa boa, porque eu sou um filho de Deus. Eu quero ser um cristão. Eu quero ser um verdadeiro espírita, buscando o exemplo de Jesus, a obra e o exemplo de Chico Xavier. E que nós, às vezes, no nosso convívio familiar, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos irmãos da doutrina espírita, não somos família. E queremos estar bem com a vida. Só estaremos bem com a vida quando nós irradiarmos coisas boas para a vida de todas as pessoas. Para todos nós. Nós somos uma grande família, gente. E isso a gente tem que agradecer à doutrina espírita, porque hoje a gente tem condições de enxergar. Vocês aí em Pernambuco é a minha família. Eu tive a graça de um teatro, de uma peça espírita que diz o seguinte: caminhos que andei, amigos, e para mim irmãos que reencontrei, que são vocês. Que hoje estou fazendo parte desta família do seno
da minha querida irmã Aldenora, do seu esposo, da sua família e de vocês que são a minha família. A minha família está no universo, está em todos os povos, porque nós sempre sentimos em alguém aquele ditado: eu já conheço essa pessoa. Isso gente, é maravilhoso. Às vezes me dá vontade até de chorar por esta beleza do Evangelho do Cristo, que é a doutrina espírita, nas suas obras que Kardec nos traz. E que as obras de Chico Xavier é uma energia, é um código de vida também, que Emmanuel nos traz, que André Luiz nos dá o caminho da ciência, da renovação, da energia que somos, da medicina futura, e que nós somos os próprios médicos de nós mesmos. Nós poderemos adoecer ou nos curarmos, vai depender de nós, de enfrentarmos a vida como ela é. Este eu tinha nesta noite para compartilhar com vocês. Espero do fundo do meu coração ter acrescentado algo de bom e que vocês possam tirar proveitos para que quando amanhecer, este dia seja um dia de luz, de fé, de esperança, de amor, de alegria e de humildade, de gratidão por você estar vivendo, seja onde for, com quem for, seja na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza, seja onde for, mas que você seja grato a Deus, que está nos dando a cada amanhecer uma nova oportunidade de nós mudarmos a nossa vida e criarmos uma vida no mundo de paz, de amor, de fraternidade, de solidariedade para uns com os outros. Um beijo no coração de todos vocês, meu muito obrigado por poder fazer parte desta família, deste grupo maravilhoso que eu já me sinto em casa. E com certeza chegará um dia, vocês anotem aí, eu vou pegar um avião, vou aí abraçar todos vocês de gratidão pelas bênçãos, pelo carinho, pelo amor que eu tenho recebido a cada momento nesta minha estrada, que eu estou sendo curado por Jesus, pelos benfeitores, por Deus, meu Pai Criador, e pelo amor que recebo de vocês, esta energia que me faz sorrir de alegria pela vida, né? E que Deus abençoe a noite de todos vocês. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Vou encerrar aqui então, gente. Um beijo. Eu vou ver se consigo salvar, que a minha querida irmã Aldenora pediu, implorou, Cadinho, salva essa palestra, meu irmão. É que eu sou meio tosco nisso aí ainda e espero poder, com certeza, salvar. Um beijo para todos vocês aí, para minha filha também que estava me ouvindo, meu genro, a Cida, querida, a Lúcia, todos vocês aí de Pernambuco também. Até a próxima. Tem certeza que deseja encerrar seu dia vivo?